Olá, eu sou Jaqueline e hoje a gente está aqui estou aqui para falar sobre um estudo que eu realizei para a disciplina de tópicos avançados do curso de Sistema para Internet. Para contextualizar um pouco, o meu projeto de conclusão foi um aplicativo para traduzir áudios do smartphone, por exemplo, áudios do WhatsApp, de vídeos do Instagram, enfim, de qualquer aplicativo do smartphone para Libras. Então, o professor André, ele buscou que eu fizesse, nessa disciplina de tópicos avançados, estudos e testes relacionados à minha proposta de TCC. Então, foi bem interessante, porque eu consegui abrir um pouquinho mais o leque, além do que eu precisei focar para o trabalho, né? Aqui tem um Kanban board, então, onde eu me organizei, né, no decorrer do semestre. Então, no início a gente não sabia, né, o que fazer, a gente conversou, a gente definiu a ideia, e a partir daí foram passos de pesquisa, assim, que foram realizados, né, porque, veja, verificar como estou usando o Google Speech no meu TCC, então o meu TCC foi entregue com o IBM Watson e nesse ponto eu estava usando ainda Google Speech, então eu consegui utilizar isso para o projeto, eu vou mostrar para vocês, depois a gente pensou em fazer ele reconhecer uma palavra do ambiente, porque a ideia que eu construí com o professor André foi que a pessoa que é surda, que ela pudesse talvez receber um sinal quando determinada palavra fosse mencionada no ambiente, né? A pessoa surda ou com baixa audição, né, também. Por exemplo, quando o nome dela é mencionado no ambiente, ou quando é emitido algum sinal de emergência, de alerta. Então, foi isso que a gente pensou em fazer, né? Então, aqui está o Kanban, né? Depois a gente foi implementada essa lógica, foi pensado em colocar isso no meu projeto, no aplicativo que eu fiz para o TCC. No fim, fiz uma prova em conceito em Python e também acabei pesquisando sobre tecnologias assim mais voltadas para a internet das coisas, né? Que não precisasse usar o recurso celular para receber esse alerta dessas palavras, enfim. Bem, vamos para contextualizar um pouquinho. Esse aqui é o meu projeto de trabalho de conclusão de curso. Então, aqui a gente faz uma gravação, inicia uma gravação no smartphone utilizando o recurso do Android, reproduz o aplicativo, o som em outro aplicativo, volta para este app e pede para parar a gravação. Isso salva um arquivo de áudio no smartphone. E a partir daí pode-se realizar a tradução para Libras. Então, eu estou utilizando aqui IBM Watson, Android e a API VLibras, né? O conteúdo em Libras aparece aqui embaixo. Isso é o meu projeto de TCC. Mas antes de usar o IBM Watson, eu estava usando o Google Speech to Text. Só que ele acabou não me atendendo como eu precisava. Então, aqui está uma etapa anterior do meu trabalho de conclusão. Então, a pessoa simplesmente apertava esse botão. É como funcionam os aplicativos VLibras e o HandTalk, né? Nessa configuração que está aqui. Então, a pessoa aperta o botão, fala, né? É muito útil para ouvintes e surdos conversarem, né? Quando está um na frente do outro mesmo. Então, a pessoa fala, que nem usa o OK Google ali, né? E aí, quando aperta o botão Translate, ele estava recebendo da API VLibras a tradução aqui para Libras. Então, estava assim meu projeto de conclusão.
E aí, para esse trabalho aqui com o professor André, eu adaptei um pouquinho ele e a gente fez o seguinte, né? Quando o usuário coloca uma palavra-chave aqui, né? Qual palavra ele quer ser alertado, ele quer receber um sinal. Então, ele coloca aqui ou o nome dele, ou enfim, a palavra que ele queira que ele seja alertado quando for falado no ambiente, aí ele envia essa frase, essa palavra, o aplicativo guarda essa palavra, e aí então a gente pode fazer o teste apertando o botão ali. Aqui está a implementação. Então, assim, ali eu informei que a palavra-chave era aula, e aí eu falei a frase, né? E aí o smartphone emitiu um alerta de vibração. Tá. Daí os questionamentos que surgiram foi, nossa, mas o smartphone vai ter que ficar ouvindo o tempo todo, né? Quanto vai consumir de dados, questão de privacidade, enfim. Aí eu fiz uma pesquisa para ver porque a gente fala, né? Opa, a gente fala coisas, né? E aí hoje em dia, e aí aparece nos ads, nos anúncios das nossas redes sociais, a gente fica, eu fiquei, nossa, mas que tecnologia será que eles usam para ficar ouvindo, né? E aí eu fui ler sobre o assunto e não é bem assim que funciona. Existem algumas teorias sobre isso, só que as grandes empresas não. Isso não ocorre, entendeu? Segundo elas falaram. Eu achei que era uma tecnologia que talvez eu pudesse usar, mas então não foi o caso. Bem, enfim, então tem esse problema, né? Tem essa problemática. Uma das coisas que eu estudei, né, foi um aplicativo em Python para streaming. Inclusive, o streaming é uma coisa que eu acho que seria bem legal de usar. No meu projeto, no meu TCC, eu coloquei lá como trabalho futuro, inclusive. E tem uma coisa que eu utilizei Android para fazer o desenvolvimento e quando se fala de áudio, machine learning e coisas assim, Python tem muito mais recursos que Android, então seria, no momento, o meu projeto está todo Android, todo ele Android. Eu tenho aqui o consumo da API externa, tá aqui, né? A minha transcrição com o IBM Watson tá aqui. Opa! E seria muito melhor se eu pudesse usar Python por trás. Isso é uma coisa que é legal de estudar, mas então aqui eu peguei um algoritmo para teste que ele usa libraries, né, de áudio, assim, por isso que o Python é legal de trabalhar com essas coisas, porque ele tem muito recurso já pronto, né, veja só quantas models e libraries eu estou usando, estou pegando aqui do GitHub, estou instalando aqui essas dependências, ó, Deep Speech, tudo isso são coisas que o Python provê. Aqui, então, estou começando a minha rotina, né, de fato, em Python, então, estou importando áudio, estou importando, estou fazendo aqui a leitura, ó. Estou trabalhando com streaming, estou usando uma moda de stream,
Então, aqui eu estou pedindo para ele transcrever e tá o arquivo de áudio, todo ele, né? Então, tá todo o roteirinho aqui. E aqui dentro está um arquivo de áudio, ó. E veja que ainda assim tem um arquivo de áudio, né? No meu TCC, eu salvo um arquivo de áudio no smartphone. Talvez o próximo passo seria legal de tentar casar, né, essa lógica aqui com o meu smartphone, porque ao invés de usar o IBM, eu poderia usar essas bibliotecas aqui. Porque hoje eu estou usando o áudio para transcrição para IBM. E aqui eu tenho em streaming, ó, isso é legal. Talvez a gente pudesse fazer esse casamento aí para ver como que funciona. Então aqui está a transcrição em streaming. Veja que ele vai devolvendo antes mesmo de ter terminado, né, de ler o áudio, ele já está te trazendo aqui a tradução, né? O streaming eu acho que tem tudo a ver, assim, com essa ideia, porque quando a gente ingessa muito, né, a pessoa quer ter acesso a um conteúdo, e aí ela precisa fazer muitos passos e esperar muito tempo para ter acesso ao conteúdo, acaba que o usuário não vai querer usar, né? Então, o streaming é uma opção bem legal de ser estudada. E aqui, então, eu fiz uma prova de conceito. Na verdade, eu pesquisei nesse algoritmo, não foi eu que desenvolvi ele. E um próximo passo legal seria adaptar isso com os aplicativos Android. O que mais? Aqui eu tenho um artigo que o professor André me mostrou, né, de uma pessoa que fez isso que a gente pensou, né, de uma empresa, enfim, que capta sons do ambiente, né, e mostra isso para dar o alerta, né, usando machine learning e um relógio, né, um smartwatch. Isso é legal, né, porque a internet das coisas, né, bem aplicada. E uma coisa aqui também que a gente pesquisou, esse semestre a gente não estava no Instituto Federal, a gente estava em casa, mas que poderia ser feito também essa questão aqui do Arduino. É uma coisa que essa disciplina o professor André estimula muito. Então, ele me apresentou esse Arduino aqui, que é um módulo de reconhecimento de voz. E isso é uma coisa muito legal, assim, porque o Arduino, né, tu vai realizar uma programação em C, tu tem um protoboard, que é onde tu pode trabalhar ali com as placas para fazer para montar esses dispositivos, esses sensores. E aí, por último, tu tem um módulo, e aqui nesse caso é um módulo de reconhecimento de voz. Então, vamos dizer que a pessoa não... Isso poderia substituir o aplicativo, né? O bom do aplicativo é que hoje em dia todo mundo tem smartphone, né? Quase todo mundo, é uma unanimidade, e então a gente poderia aplicar esse recurso no smartphone, só que ao mesmo tempo, talvez isso consumiria dados, isso não fosse exatamente muito com uma usabilidade muito boa, e uma alternativa que se tem é esse aqui, né? E aí o professor André trouxe a ideia dos wearables. Por exemplo, esses sensores aplicados nas roupas que as pessoas usam, né? Por exemplo, pode estar colocado num boné, pode estar escondidinho num boné, e aí a pessoa está utilizando isso aqui, ela está captando o som do ambiente, e no momento que alguém fala o nome dela, no momento que for emitida uma sirene enfim, de emergência, né? A pessoa seria avisada. Então, isso é uma possibilidade interessante de usar com Arduino. Fica a possibilidade de trabalhos futuros também. Aí, para a gente dar continuidade. Mas essa disciplina foi interessante porque me trouxe uma abordagem nova também de como tratar, enfim, essa problemática que eu trago, né,